Não, mas deu tempo, assim, né? Então, como eu falei para vocês, o que é um servidor proxy? Né? O servidor proxy, ele é o procurador, é o cara que vai acessar a internet em nosso nome. Então, a gente não tem acesso à internet e o proxy vai lá e faz o meio de campo. Tá? Ele é considerado uma ferramenta de segurança. Por quê? Acho que isso aqui, eu só esqueci de mudar aqui. Ele é uma ferramenta de segurança. Tá? Por quê? Porque, além de ele fazer esse meio de campo do acesso à internet com os meus clientes, eu também consigo estabelecer políticas de acesso a sites. Tá bem? Então, é bem tranquilo a configuração do Squid. O grande segredo é como eu construo as ACLs, ou seja, as listas de controle de acesso. Para a gente instalar o Squid, a gente usa o bom e velho yum install Squid. Beleza. Então, instalei o serviço. O arquivo de configuração do Squid, que lógico, né, é o squid.conf dentro do /etc/squid. E aqui a gente tem assim, ó, uma recomendação de uma configuração mínima, né? Por padrão, ele define como rede local todas aquelas redes que estão dentro da RFC 1918, da 4193 e da 4291. O que é isso aqui? A 1918, me deu uma azia agora. A 1918, ela é a RFC que especifica quais são os intervalos de endereço para uso privado, aqueles 10, 0, qualquer coisa, um 7216 e um 9268. Então, aqui, e a 4193 e a 4291, ela trata de espaço de endereçamento em IPv6, que é para uso privado, tá certo? Qual é a recomendação? Tá? A gente mudar isso aqui e dizer quem é a nossa localnet. Tá? Então, eu vou criar uma entrada aqui, localnet, eu vou dizer que são todos aqueles endereços que têm como origem a rede 192.168.20.0/24, tá certo? Então, agora eu defini bem. Aqui embaixo, eu tenho também uma Access Control List, que é a de portas seguras, que é a 443, e as portas criptografadas, desculpa, que são a 443, e portas que são consideradas seguras para acesso. Porta 80, 21, 443, 70, e ele vai... E eu tenho uma ACL aqui, que é de conexão, que é o método connect. Tá? O que ele diz assim? A partir do momento que eu estabeleço essas listas de controle de acesso, aqui embaixo eu vou dizer o que eu vou fazer com ela. HTTP Access Deny, ou seja, eu vou negar o acesso a qualquer coisa que esteja diferente das safe ports. Então, se a porta não for a 80, a 21, a 443, a 70, a 210, de 1025 a 65, alguma coisa, 280, eu não vou permitir o acesso. Tá? Aqui também eu não vou permitir eu vou permitir acesso ao gerenciador do meu localhost e depois eu não vou deixar mais ninguém entrar no gerenciador. E aqui, ó, insert your own rules here to allow access from your clients, tá? Quer dizer o seguinte, que eu vou permitir o acesso de acordo com essa lista de controle de acesso, essa política de controle.
Então, ele me diz o seguinte, ó, eu vou permitir o acesso de todo mundo da rede local e vou negar o resto. E eu vou escutar na porta 3128. Se a gente só usar essa configuração básica aqui, vamos iniciar o nosso squid, tá certo? Aqui no meu Windows, eu vou vir aqui nas confissões. Não, vamos mexer aqui direto no Windows, né? Vou vir aqui no proxy, alterar configurações de proxy, configuração de proxy manual, vou ativar e eu vou dizer então que o meu proxy está no endereço 192.168.20.1, ou eu posso até criar um apontamento aqui. Beleza. Então, eu criei um apontamento, que proxy.171.org, na porta 3128. Tá? Beleza. Então, o que eu fiz? Configurei o meu proxy e agora eu posso acessar a internet. Acho que eu não posso ainda, porque ele não... Acho que ele não pegou as configurações do proxy. Ah, tem um detalhe, né? Eu tenho que liberar no firewall. Você escute. Beleza. Tinha esquecido de liberar a porta 3128 no firewall. Agora eu tenho acesso à internet. Olha que legal. Tá? Através do Squid. Uma coisa que a gente vai ver é que, assim, ó, dentro do /var log squid, eu tenho dois arquivos aqui, que é o cache.log e o access.log. Se eu der uma olhada no access.log, a gente consegue ver em tempo real o que o meu usuário está acessando, tá certo? E aí eu consigo ver se isso aqui ele está permitindo passar tudo, né? Então, cada requisição que passa por ele, eu consigo enxergar. Legal. E agora, o que eu faço? Bom, eu posso criar, então, políticas, né, para aplicar no meu acesso dos meus usuários. Então, eu vou lá dentro do /etc e squid.conf, e eu posso criar listas de controle de acesso, tá certo? Então, vamos lá. Eu quero criar uma lista de controle de acesso CL liberados, aqui, ó, eu estou dizendo o seguinte: eu vou criar uma ACL, uma lista de controle de acesso chamada liberados, tá? E eu vou usar
um pedaço da URL, ou seja, uma expressão regular da URL, tá? Independente desse arquivo ser maiúsculo ou minúsculo, que eu vou colocar lá no meu arquivo de liberados. Depois, eu vou fazer a mesma coisa e vou criar aqui o bloqueados. Tá? Então, o que eu vou fazer? Eu vou usar dois arquivos, um para bloqueio e outro para liberação de acesso. E a maneira com que eu colocar isso aqui, tá? Vai permitir o acesso ou não. Tá? Normalmente, o que a gente faz? A gente desabilita, então, o acesso total da rede local, tá? E eu vou me focar nesses dois caras aqui. Então, eu tenho que criar a regra HTTP access deny allow liberados e HTTP access deny bloqueados. Então, o que eu vou fazer aqui? Se não tiver, na verdade, eu vou comentar isso aqui. Tá? Se explicitamente não tiver na lista de liberados, eu não vou deixar passar mais nada. Tá? Então, eu criei duas listas e essa aqui eu não estou usando. Tá? Essa aqui está com uma cerquilha aqui na frente. Tá? Só que é o seguinte, ó, eu bloqueei o acesso de tudo, access deny all. E a única coisa que eu liberei foi para o liberados. Tá? Eu vou vir aqui no Squid e vou criar um arquivo chamado liberados. E aqui eu vou adicionar só o google.com. Systemctl reload Squid. Eu recarreguei as configurações do Squid. Se eu tentar acessar o Terra de novo, ele vai... Vamos ver o que ele vai me dizer? Que não conseguiu. Por quê? Se eu tentar acessar o clique RBS, ele vai me dizer que o acesso está negado. Vou tentar acessar... É porque o Terra ele acessa com HTTPS. Tá? Ele bloqueia, ele não deixa passar, mas ele não dá o erro que a conexão é criptografada. Se eu tentar acessar, por exemplo, o Mozilla.org, ele vai me dizer que o servidor proxy não está deixando passar. Mas se eu tentar acessar o google.com, ele vai funcionar. Se eu tentar acessar mail.google.com, o que ele não me deixou? Vamos ver aqui, tox.google.com. Não me deixou também, por quê? Vamos dar uma olhada aqui. Eu vou vir aqui no tailbar.log. Eu sou um idiota, porque eu criei o arquivo de liberados dentro do var log squid. Né? Eu tenho que criar dentro do /etc/squid. Vamos dar um reload de novo. Ó, agora funcionou. Então, eu não vou conseguir acessar, por exemplo, o Terra. Ele vai me dizer que não dá certo. Eu não vou conseguir acessar o Yahoo. Ele vai me dar acesso negado. Mas, se eu tentar acessar o Google Maps, suspense, sim, ele vai me deixar. Por quê? Porque tudo que tiver google.com aqui na URL, ele vai permitir passar. Então, o que eu vou fazer aqui? Eu quero liberar mais um negócio. Eu vou tc/squid/liberados. Eu vou adicionar aqui google.com, vou adicionar o cliquerbs.com. Tá? Vou dar um reload. E aí, vou tentar acessar aqui, por exemplo, o Correio do Povo. No Google, beleza. Vou clicar aqui. O que vai acontecer? O proxy vai bloquear. Então,
Se eu tentar acessar o Clique RBS, como ele está na minha lista de permissões, eu vou conseguir. Tá? Vocês vão ver que muita coisa não vai carregar, por quê? Porque é aquilo que está em outros. Como é? Que está em outros. Que está em outros endereços que estão em outros domínios. Tá? Se eu quiser ver, por exemplo, qual é a treta, eu dou um F12 aqui. Vou vir aqui em rede e vou ver o que está bloqueado. Ó, tudo que for Clique RBS, ele vai passar. OneSign, Privacy Tools, RBS Direct, nada vai passar. Se eu quiser liberar esse cara aqui, o que eu vou fazer? Eu vou adicionar, então, aqui, ó. Uma coisa que eu preciso chamar a atenção é que eu não preciso botar tudo, né? Eu só vou colocar um pedaço. Como ele interpreta como uma expressão regular da URL, é isso aqui. Tá? Vou dar um reload de novo. Agora vocês vão ver que vai começar, ó, tudo que for do domínio RBS Direct, ele vai carregar. Então já começaram a aparecer, ó, as imagens e tudo. Beleza? Bom, eu tenho que dizer para vocês que isso aqui é muito legal. Por quê? Porque eu posso fazer ao contrário também. Eu quero liberar tudo, e aí eu vou fazer o seguinte: eu vou liberar todo mundo, ou seja, todo mundo que está na minha rede local, eu vou liberar acesso. Tá? Só que eu vou bloquear apenas alguns sites. Então, antes de eu antes da regra allow localnet, eu tenho que vir com a regra de bloqueio, access deny, bloqueados. Então, eu criei aqui uma lista de endereços bloqueados. E aí, /etc/squid /bloqueados. E aqui eu vou dizer, por exemplo, que o site do Yahoo e o Yahoo Mail, eles estarão bloqueados. Tá? Vou dar um reload no meu Squid, e aqui eu quero agora, vou entrar lá no site da Uber. Então agora eu tenho acesso, show de bola. Mas eu não vou conseguir entrar no site do Yahoo. Por quê? Porque ele está bloqueado. Se eu tentar entrar no site do Yahoo Mail, ele também está bloqueado. Mas se eu tentar entrar no site do Terra, ele vai funcionar. Então, são duas abordagens diferentes. Ou eu crio uma lista de bloqueio, ou eu crio uma lista de autorização. E esse é um negócio bem interessante. Tá? Bueno. O Squid, ele tem um monte de coisa. Ele é um horror, assim. Tá? As ACLs, elas são criadas dessa maneira aqui. ACL, o nome da ACL, qual é o tipo e quais são os parâmetros. E todas as ACLs possíveis de serem utilizadas, tá? Os tipos de ACL, elas estão na documentação do Squid, que vocês vão ver que é gigante. Tá? Olha a quantidade de tipo de ACL que eu tenho aqui. Tá? Eu estou batendo com vocês aquelas que são mais específicas. Por exemplo, eu quero bloquear minha rede inteira, mas eu quero liberar um determinado endereço IP. Eu posso fazer isso. Eu posso bloquear um domínio. Eu posso bloquear até um determinado navegador, tá certo? Eu pego pelo... Cadê? Mete um URL regex, proxy alpha, identity...
Eu posso limitar o número de conexões máximas de um determinado usuário, IPs diferentes, posso bloquear tipos de arquivos, reply header, username, user certificate. Eu posso bloquear um determinado certificado, eu posso bloquear por um atributo. Note adaptation, set name has component, use OpenSSL. Eu tenho, não estou achando aqui, CNMP, ident, não. Aqui! Esse cara aqui é bem legal. Se eu quiser bloquear os caras, por exemplo, de usar o Chrome e deixar só usando o Firefox, eu posso usar esse cara aqui. Eu crio uma ACL, né, que ela é baseada no browser e com uma expressão regular. Se aparecer Firefox ou Mozilla no Agent Reader, eu deixo passar. Se aparecer Google ou Chrome, eu posso bloquear. Né? Por exemplo, eu quero só uma série maluca aqui. Série Firefox. User Agent, né? Browser. Então, browser -i, Firefox ou Mozilla. E aí eu vou dizer o seguinte: antes de qualquer coisa, eu vou bloquear o acesso. HTTP. A primeira verificação que eu vou fazer é o seguinte: eu vou bloquear todo mundo que não tiver o Firefox, que for diferente do Firefox. Então, se tudo deu certo, esse cara aqui vai acessar. Lindo, maravilhoso. Mas se eu abrir outro navegador e tentar acessar, vamos ver se ele está deixando passar. Provavelmente porque ele deve ter Mozilla no User Agent. Vamos ver. A pergunta é: sim, mas eu sou um idiota. O que aconteceu aqui? Eu liberei só o
o Firefox, tá? Então, olha lá, ó. HTTP Access deny Firefox. Então, só o browser que tiver Firefox no User Agent que vai funcionar. Então, se eu tentar entrar aqui, por exemplo, no Clique RBS aqui, ó, ele me diz que está bloqueado. Por quê? Porque eu estou usando o Edge. Se eu abrir o Firefox e tentar entrar no Clique RBS, ele vai funcionar. Por quê? Olha lá, ó, já fez o handshake, tudo beleza, está carregando aqui, ó. Tá? Olha lá. Show de bola. Carregou. Beleza? Então, essa é a grande malandragem do Squid. A gente tem como criar um conjunto de regras muito grande, muito legal, e ir balizando aqui o acesso. Tranquilo até aqui? Recomendo vocês sempre lembrarem de duas coisas: habilitar o serviço, tá? E liberar no firewall, usando o firewall CMD. Aqui a gente já habilitou, né? Mas é service, nesse caso aqui, Squid, né? E como a gente criou uma zona específica. Então, isso aqui é essencial. Vamos lá, pessoal. Choros, dúvidas, lamentações. Todo mundo pronto, então, para avaliação na semana que vem? Bom, e não tendo mais nada a declarar. Show. Beleza. Isso eu já estou vendo na formatura o Guilherme falando de serviço ou requisição. Olha lá. Já está pensando lá na formatura. Eita. Ai, ai. Bueno, gurizada, dúvidas? Ou podemos encerrar por aqui? Vou ver se eu boto tão logo quanto antes aqui os vídeos dessas duas aulas aqui, para vocês para vocês darem uma praticada aí, tá bem? Ô, Fernando. Diga. Como é que ficou? Já tem previsão para lançar a nota ou ainda não conseguiu fazer? Cara, eu não terminei de fazer. E a minha ideia era fazer no final de semana, só que eu perdi um parente, fui no velório. E aí. Mas tu vai tentar lançar as duas juntas depois? Sim, na verdade, antes disso. Tá. Antes disso. E, na verdade, eu estou atrasado com vocês, um monte de nota aí que eu tenho que botar na... Porque essa é uma matéria que, para mim, eu nunca fiz, né? Então,